Fala galera, hoje vamos falar sobre essa figura aqui do Motu, que tem uma certa confusão com relação ao nome dele. Nós vemos aqui, olha, na cartela aparece Triclops, que é a versão americana, Triclop, assim como acontecia na cartela lá da Estrela, e no álbum de figurinhas aqui da Revelation nós vemos aqui, olha, Triclop. Então nós temos aí três versões para o nome desse personagem, Triclops, Triclop ou Triclope. De qualquer maneira, todo mundo sabe quem é, né? É esse carinha aqui que tem três olhos e é um dos vilões que faz parte do primeiro pelotão de ataque do esqueleto. Triclope, pessoal, é um vilão mais tecnológico, que ele é responsável aí por essa parte de criar armas, desenvolver equipamentos. E nós temos aqui duas figuras dele. Temos a versão vintage da Estrela, anos 80, e temos aqui, ao lado dela, a versão da linha Origins, da Mattel. Galera, vamos ver o que mudou aí na aparência desse personagem da década de 80 para os dias de hoje. Nós vemos aí, pessoal, primeiro uma diferença aí de coloração da armadura, né? Essa armadura aqui da década de 80 é um verde mais fechado, né? Um verde musgo, verde bandeira, não sei. E aqui fizeram num verde mais clarinho. Mas tirando essa diferença, a gente vê que é o mesmo personagem, né? Claramente uma é a inspiração do outro, e a gente vê que eles foram bem fiéis em reproduzir o personagem dos anos 80 nessa figura aqui da Wave 4. Na verdade, galera, a gente tem também uma terceira versão do Triclope, que é o Triclope Mini Comics, que foi lançado aí na linha Origins, mas foi um personagem exclusivo aí, PowerCon, e hoje tem uma certa dificuldade para se encontrá-lo, né? E quando você encontra aqui no Brasil é por preços muito altos. Então a gente ainda não animamos ainda a procurar esse personagem aí na coleção. Mas vamos ficar com o que a gente tem aqui por enquanto. Continuando aqui com relação à aparência, né? Eles deixaram a bota da cor preta, mesma coisa, o calção preto com o cinturão e esses braceletes alaranjados, do mesmo estilo. Essa armadura, tirando a diferença de cor que a gente já falou, ela é mais ou menos o mesmo desenho, muito parecida. Olha, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para perto, né? Fizeram essa linha aqui um pouquinho mais grossa, mas um detalhe mínimo. E aproveitando que a gente está pertinho aqui, vamos dar uma olhada no detalhe do rosto, né? O rosto também, esse rosto quadradão aí do Triclope, bem parecido e com a sua característica, que são os três olhos, né? Tem esse olho aqui vermelho, que é o que eu gosto mais. Tem esse olho aqui, que é essa parte aqui bem mauzão, né? O vermelhão, todo vermelho. Aqui, olha. Tanto na figura dos anos 80 como na figura vintage. E o olho, que é o olho azulzinho, né? Que é esse olho que parece um olho mais bonzinho. Também reproduzindo aí, bem parecido com a figura dos anos 80. Só um último detalhe, galera, com relação ao corpo aí do Triclope, é que eles tiraram o corpo do Triclope do He-Man, né? Na verdade, isso acontecia na década de 80 e acontece também na coleção Origins, né? É o mesmo boneco do He-Man, com uma cabeça diferente e com a coloração diferente aqui na bota e no calção. Mas a base é a mesmíssima coisa, que acontece demais aí nessa linha do He-Man, tanto na versão da década de 80 como nessa versão Origins. Vamos colocar eles aqui de lado para a gente ter uma ideia aí com relação... Opa! Esses bonecos dos anos 80, eles têm esse problema aí do equilíbrio, né? Você tem que achar o ponto de equilíbrio exato para eles poderem ficar em pé direitinho. Então aí de lado a gente pode ter uma ideia com relação à altura e dá para perceber que é a mesma coisa, né? Esse daqui, da década de 80, fica um pouquinho mais baixo porque ele fica meio curvado, meio arqueado para a gente achar o ponto de equilíbrio. Mas se você for deixar para lá esse detalhe, podemos dizer e considerar que a altura é a mesma. De costas, a gente vê aí o detalhe da armadura, né? Esse fechamento da armadura que é praticamente igual, praticamente o mesmo. E o Triclope ele tem uma característica muito legal, que é essa parte aqui de trás para poder guardar a espada. Eu gosto muito quando os bonecos vêm com essas possibilidades aí de guardar armas neles próprios, né? Que a gente tem uma dificuldade, né, de arrumar um lugar para poder guardar essas arminhas. Então, quando acontece assim como, por exemplo, o Triclope, o Mandíbula, que você pode encaixar a arma no corpo do boneco, eu acho mais interessante. Isso acontecia tanto na década de 80 e acontece aqui também no boneco de 2020, que é o Triclope.
Pessoal, com relação às articulações, o boneco da década de 80 a gente já conhece, né? Tinha aquele giro de cintura, aquele golpe de cintura, e é só mexer o braço para cima e para baixo, a perna também é aquela borracha, ele não muda muita coisa não. Vamos ficar em pé aí, cara. E agora o da linha Origins tem os 16 pontos de articulação, né? Os famosos pontos de articulação, mexe a cabeça para os lados, para cima e para baixo, mexe a cintura, mexe o braço, mexe aqui o cotovelo, gira também aqui o pulso, ele mexe aqui a perna na altura da coxa, também aqui a dobra do joelho, o giro da bota e articulação de tornozelo. Então o boneco é todo articulado, bem bacana, que é o diferencial dessa linha em relação à linha dos anos 80. E como acessório, já está aqui atrás, é a espada do Triclope, né? Essa espada bem comprida. E também eles foram muito fiéis em reproduzir a mesma espada da década de 80. A gente vê aqui a mesminha espada, mesmo desenho, mesmo formato. A diferença realmente é da cor, né? Esse daqui acompanha o mesmo verde do boneco da década de 80 e esse daqui o verde mais claro do boneco de agora. A diferença aqui na empunhadura também só de cor, né? Eles fizeram aqui a empunhadura verde e nessa versão da década de 80 a empunhadura era preta. Vamos botar então a arma aqui no nosso Triclope. Deixar ele no meu olho favorito. E vamos preparar também aqui o nosso Triclope Origins. E tá aí o nosso Triclope na pose, do lado do seu parceiro vintage dos anos 80. Pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso review do Triclope, ou Triclops, ou Triclope, ou Triclope, né? Qualquer nome que seja. Esse personagem aí que é muito bacana e que é um dos vilões mais queridos aí do Motu. Abração e até a próxima!